Presidente, deputados, deputadas, hoje os olhos da nação se voltam para o Tribunal Superior Eleitoral, onde muita gente deposita a esperança de que o presidente golpista, ilegítimo, Michel Temer, seja afastado. Não só pelas questões eleitorais, que são objeto desse julgamento de hoje, mas principalmente em razão da contundência das denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República, que apontam provas, que mostram provas concretas do envolvimento do presidente Temer com corrupção explícita, não deixando dúvidas que o golpe que foi dado no Brasil, ele teve o objetivo de afastar a Dilma para implantar uma série de medidas que vão favorecer os grandes empresários e o capital rentista, para paralisar as investigações da Lava Jato e também para se apropriar dos recursos da nação para o enriquecimento ilícito. Isso aí está mais do que provado, as malas de dinheiro foram filmadas, foram vistas, o dinheiro foi rastreado, já sabe-se por onde passou, e o esquema realmente não é uma suposição, agora são provas materiais robustas e irrefutáveis. Mas acredito ser um erro esperar que a resposta desses problemas e dessa crise saia dos tribunais. A resposta da superação dessa crise, tanto da crise política como da crise econômica, ela vem necessariamente das grandes mobilizações populares, da luta dos trabalhadores para evitar que o Congresso, cúmplice de Temer, ele continue a fazer as maldades programadas por esse presidente golpista. Ontem, vi com preocupação que o Senado deu um passo para avançar na reforma trabalhista. Uma reforma que, na verdade, não pode ser chamada de reforma porque ela é destruição da legislação que protege os trabalhadores. E é importante que você, trabalhador e trabalhadora que está me ouvindo, tenha a consciência plena disso. Os objetivos do golpe é retirar direito dos trabalhadores para favorecer os mais ricos. E essa reforma trabalhista nada mais é do que a destruição das leis que protegem os trabalhadores, para fazer com que o valor pago pelo trabalho ele seja menor e que o empresário tenha lucro maior, lhe explorando, lhe botando para trabalhar mais do que o que você já trabalha. Em resumo, é isso que está acontecendo. Então, os partidos políticos de esquerda, sindicatos, movimentos populares, se reuniram numa ampla frente, que é chamada Frente Brasil Popular, e tem mobilizado os trabalhadores contra essa retirada dos direitos e em defesa da democracia, unidos fizeram um esboço de um plano de emergência para ser discutido com a população, que é o caminho para a superação da crise política e da crise econômica. E é sobre esse plano de emergência, sobre essas medidas, que eu quero destacar aqui, que eu quero falar um pouco aqui. Esse plano inicial com 10 propostas, ele tem o seguinte: em primeiro, a democratização do Estado. Esse é um passo que é fundamental. A superação da crise passa por um debate com a sociedade e, obviamente, o governo tem que ser escolhido pela maioria da população. Democratizar o Estado significa eleições diretas para presidente e não ao colégio eleitoral ou uma eleição indireta no eventual saída de Temer agora. Nós defendemos com toda clareza que o presidente tem que ser escolhido através de eleições diretas e deve ser diretas já. E, em seguida, esse presidente deve convocar uma Assembleia Constituinte. O que é a Assembleia Constituinte? É a eleição de deputados para mudar essa Constituição, refazer o pacto democrático da sociedade com o Estado, com novas bases, com novas leis, leis que ampliem a democracia, que evitem o abuso do poder econômico nas eleições, que distorce a vontade soberana do povo, uma vez que uma eleição patrocinada, bancada pelo grande capital,
dela só sairão, na grande maioria, representantes desse capital. E os burgueses, os grandes ricos, descobriram isso e passaram a fazer do processo eleitoral um comércio de compra de votos, aonde os representantes desse capital, a maioria deles, foi eleita. E está lá um Congresso que não representa o povo, que representa os interesses dos grandes ricos, do capital rentista, dos banqueiros, e que, por isso, está lá votando contra o povo. E é ilegítimo para mudar a Constituição. Então, é necessário uma Constituinte, deputados eleitos pelo voto popular e com financiamento público das suas campanhas, para evitar o abuso do poder econômico e dar condições iguais para disputar o processo eleitoral, tanto o trabalhador quanto o empresário. Porque no modelo vigente, só os ricos levam vantagem. Depois disso, a Frente Brasil Popular apresenta uma política de desenvolvimento, geração do emprego e renda. As medidas que são propostas, ao contrário, em vez de melhorarem a economia, vão piorar. Por que vão piorar? Está provado que o grande motor da economia nacional é o consumo interno, é a compra das nossas mercadorias pelos próprios trabalhadores, pelo povo que aqui vive. E com a queda da renda, com o aumento do desemprego, que piorou muito depois do golpe, são 14 milhões de desempregados, e com essas medidas de desvalorizar a remuneração do trabalhador, de diminuir a remuneração dos trabalhadores, com a destruição da legislação trabalhista, os trabalhadores certamente não poderão comprar mais mercadorias da mesma forma que fazem. Então, é necessário ter uma política de valorização do salário, é necessário parar de pagar os serviços das dívidas que consomem quase metade do orçamento nacional e usar esse dinheiro gerando emprego e renda, apoiando o micro, pequeno e médio empresário, financiando o desenvolvimento dessas pequenas empresas para que ela possa contratar mais mão de obra, financiando o programa Minha Casa Minha Vida, retomando o programa Minha Casa Minha Vida, para que possa gerar mais emprego, mais oportunidade de trabalho, e, inclusive, também aumentando o valor do Bolsa Família, porque aí é o microcrédito, aí é uma fonte direta de estímulo à economia, porque aquele que recebe vai poder comprar mais mercadorias. Então, é necessário que sejam feito isso como medidas emergenciais. A Frente Brasil Popular também propõe que sejam retomadas políticas de reforma agrária e de apoio à agricultura familiar. Um outro caminho para a geração de emprego, para baratear o alimento na mesa do trabalhador e gerar oportunidade para aqueles que querem um pedaço de terra para plantar e ali sobreviverem. E com apoio do governo, um apoio para estimular a produção. A reforma tributária. A legislação sobre as grandes fortunas, ela precisa ser feita, porque hoje o governo faz uma lógica de cobrar da classe média, dos trabalhadores assalariados e deixar as grandes fortunas sem pagar aquilo que devem pagar para contribuir com o equilíbrio social e com a justiça social. Então, é necessário que seja feita uma ampla reforma tributária para que seja criado o imposto sobre as grandes fortunas, para que volte o imposto sobre as grandes movimentações financeiras, para se ter recurso para investir mais na saúde e garantir uma saúde de qualidade. A Frente Brasil Popular chama a atenção também para a importância da defesa dos direitos sociais, questão da defesa dos direitos trabalhistas, revogar a lei da terceirização, que cria um ambiente propício para a exploração dos trabalhadores. Criou a legislação que ampara a exploração dos trabalhadores, e ela precisa ser revogada. Ampliar os investimentos na área de saúde, na educação, na área de cultura e da moradia. A moradia, eu já falei que defendo como sendo necessário o Minha Casa Minha Vida transformar-se numa política de Estado permanente para garantir o direito de casa àqueles que são pobres e que com seus salários jamais poderão
construir as suas casas. E, sem dúvida nenhuma, essa ação ela permite, com muita rapidez, gerar emprego para milhões de trabalhadores no Brasil afora. Na minha cidade, deputado Mário Hélio, quando estava se fazendo o programa Minha Casa Minha Vida, na gestão da Dilma, e lá foi o primeiro conjunto que foi construído no Ceará, foi lá em Juazeiro do Norte, quando eu era prefeito, a gente viu surgirem, com uma rapidez incrível, pelo menos mais 5 mil postos de serviço lá em Juazeiro, por conta dos trabalhadores que foram contratados para construir 1.280 casas, de forma direta, e mais ainda a movimentação do comércio do setor, que também ampliou a contratação de empregados. Os direitos humanos e a cidadania são desrespeitados com o governo Temer. É necessário retomar com vigor, com energia, a defesa dos direitos humanos. Recentemente, 10 trabalhadores sem terra foram assassinados cruelmente no Pará. E isso tem ficado impune. Esses crimes têm ficado impunes. E nós não podemos aceitar de forma nenhuma que esses assassinatos ocorram com tanta banalidade, com tanta frequência, e que os direitos humanos sejam cada vez mais desrespeitados nesse país. Então, retomar com vigor, como sendo uma política de Estado, a defesa dos direitos humanos. E, concluindo, a defesa do meio ambiente e uma política externa soberana. Na defesa do meio ambiente, o governo Temer avançou na destruição das nossas reservas, mudando a política que impedia que os estrangeiros tivessem posse de áreas grandes, enormes do nosso país. E isso foi um passo importante para entregar a nossa terra para o grande capital internacional, para o capital rentista, que também compra áreas enormes em muitos países e que tem feito disso uma política de exploração das riquezas naturais de diversas nações. E, para completar, estão entregando o petróleo, a maior riqueza que o Brasil tem, para as grandes transnacionais, principalmente americanas, que vão se apoderar de um tesouro que existe no solo brasileiro, que seria suficiente para garantir a universalização da saúde de fato e uma educação plena e de grande qualidade para todos os brasileiros. Então, essas são as diretrizes que são apresentadas pela Frente Brasil Popular e convocamos os trabalhadores para continuar atentos na luta e nas ruas contra a destruição das leis trabalhistas e contra a destruição da Previdência. No dia 30 desse mês, está programada uma nova greve geral, que é o caminho para a vitória.